Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nos preparando aí para o pregão que daqui a pouco vai estar iniciando. Vamos analisar o que aconteceu no pregão de ontem, os melhores pontos de entrada e como é que funciona aí a nossa cabeça, né, o nosso operacional, o nosso posicionamento em colocação de ordens e em quais locais de trading, né, que eu costumo disponibilizar para vocês. E eu vou deixar também aqui no final do vídeo, né, os locais de trade, os melhores pontos, né, para a gente ter de atenção para o pregão de hoje e mostrar aqui como é que isso funciona, né, na nossa cabeça aqui, para a gente poder trabalhar com relação aos nossos pivôs, né, os nossos direcionadores aí, de tendência, né, ou micro tendência, né, ou de momento que a gente utiliza aqui na nossa regra de coloração aí no 3M Pro, tá? Que nossa base sempre aí é com os boxes azul e amarelo. Tem outras duas cores, né, que é o roxo e o azul claro, que no decorrer dos outros vídeos, ou se tiver algum cenário interessante aqui, eu compartilho com vocês. Então, partindo aqui para o mini índice, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela, depois eu vou compartilhar aqui os pontos para vocês, com relação à mínima, né, dos últimos 21 dias do índice, do dólar, tá? A máxima do índice dos últimos 21 dias, a máxima do dólar, né? A volatilidade, né, desses ativos, a do índice, ela fica em torno de 1,36 ao dia, né? E a do dólar em 1,18. A frequência de mercado, ela é um cálculo que ele vai simular, é próximo ali ao ajuste, né? Não é exatamente o cálculo de ajuste, não é o ajuste em si, mas é de acordo com as máximas e mínimas que foram ocorrendo durante o dia. A gente tem essa frequência de mercado, né? Como se onde foi aquela batida, né? O ritmo do mercado deveria estar orbitando nesses valores aqui, tá? A previsão do ajuste para hoje, tá? Do índice, né? Do mini índice aí 120,626, a previsão do ajuste para o mini dólar 5349,50. E por que isso é importante? É que com base no ajuste nós vamos aí procurar locais de trade, né, para a gente poder montar nossas operações ou se posicionar no sentido de encerrar uma operação ou entrar de forma a ter um trade mais assertivo, né, em consonância, né, buscando sempre observar o surgimento daqueles nossos pivôs que são os nossos gatilhos aí de entrada, né, o azul, o boxe azul para compra e o boxe amarelo para venda. Aplicando aquela volatilidade diária do ativo, né, tanto do mini índice como do mini dólar, nós temos aí uma área, né, que seria uma área de valor, onde a gente vai buscar como se fosse um envelope, tá? Não é um envelope, uma banda de Bollinger, né, que é o indicador que é onde vai se aplicar ali um desvio padrão em cima de uma média, né? Ou os envelopes de média, né, que vai se aplicar um percentual em cima de uma média padrão, mas aqui a gente vai aplicar a volatilidade diária do ativo sobre o ajuste, tá? Para ver aonde esses níveis de preço poderiam chegar com base nessa volatilidade, para a gente poder ter uma área aí de colocação de stops, uma área de colocação de gains, tá? É só um parâmetro para a gente poder situar as nossas operações, tá? Com relação à tendência primária, né, no índice, né, nós temos aqui a tendência primária de baixa, tá, no índice. Por quê? Tá? Porque nós temos aí que o ajuste de hoje projetado, né, 120,626, né, ele é menor do que o ajuste de ontem, tá? Então, a princípio seria uma tendência de baixa para esse ativo, então vamos ficar atento aí à abertura. E no mini dólar, né, a tendência primária seria de alta, porque o ajuste projetado para o dólar hoje é maior do que o ajuste de ontem. Então, primariamente, na redundância, né, a tendência seria primária de alta, tá?
Com relação ao sentimento de mercado do índice, nós temos aí um sentimento comprador, estamos aí com o estocástico diário, né, acima aí daquela zona ali de 30, né, que vai orbitando aí de 30 a 70, e a gente tem acima de 30, então não está numa região de sobrevenda, né, então a gente tem uma região aí de compra, né, normal, né, o ideal é a gente conseguir buscar nessa saída entre o 0 e 30, né, tentar nos posicionar ali. Mas 30 mantém-se aí a questão do comprador, nada atípico, tá? E no estocástico do dólar, melhor dizendo, ele está vendedor, né? A gente já está numa região, já estamos aí numa região sobrecomprada, né? Já estamos numa região sobrecomprada, então acima aí de 70, tá? Então aí estamos batendo aí com o estocástico 93. Não significa dizer que ele vai cair exatamente, tá? Ele pode ficar oscilando aí nessa faixa e o preço continuar subindo, mas são operações de risco, né? O ideal é a gente buscar as operações quando o estocástico ele estiver saindo dessa zona de sobrevenda, né? De sobrecompra, melhor dizendo, saindo dessa essa zona de sobrecompra e cruzando para a média para baixo, né? Partindo aí, saindo da região de 80 para 70, aí depende de como você vai calibrar ali essa tua zona. Geralmente a gente usa aí o 30, 70 ou 80, 20, tá? Mas aí sempre quando ele sai dessas regiões de sobrecompra ou sobrevenda, que a gente busca colocar nossas operações, tá? Então a gente tem aí um sentimento de mercado vendedor para o mini dólar. Então vamos voltar aqui para a gente entender isso, tá? No caso aqui, o estocástico que eu estou usando é o lento, adaptado para o Renko, tá? E isso que eu estava exatamente falando aqui, eu estou usando 80 com 20, tá? De regiões sobrevendidas, né? E regiões sobrecompradas, tá certo? Então vamos lá. O que nós tivemos aí no mini índice, no pregão de ontem? Quais nossas operações aqui, tá? Interessante aqui para mostrar para vocês, ó, isso aqui é a marca, né, da previsão de ontem, do cálculo, onde a gente teve uma mínima aí dos 21 dias, tá? E o ativo aqui, né, o índice ele foi buscar justamente aqui, ó, segurou aqui o mercado aqui, né? Temos aqui, ó, tentativa aqui de reversão aqui do movimento de baixista para altista. Tivemos aí os nossos famosos pivôs azuis aí de alta, né? Os nossos boxes, né, de alta, que fizeram com que o mercado voltasse e tentasse romper a nossa nuvem e enfim conseguiu, tá? Só para a gente entender um pouquinho a importância de utilizar todas essas técnicas aqui. Então aqui, o que nós tivemos de bacana aqui de operação ontem foi o seguinte, ó. Nosso operacional é sempre assim, né? Nós vamos buscar operações, tá? Operações sempre após o surgimento de um pivô, que é de baixa, que é o box amarelo, que é de alta, que é o box azul, e vamos surfar nessa direção dessa tendência, né? Essa nova tendência de momento que ele está criando para a gente, tá? Então, o interessante aqui, a faixa de abertura de ontem, 122,95, tá? E o mercado ele abriu, né? Fez um pequeno gapzinho aqui de 300 pontos de abertura, né? 300 não, 600 pontos, né, de abertura. O mercado ganhou aqui a abertura, né? Mais 2 boxes depois, ou 200 pontos, 200 e pouquinho aqui, porque teve a sombra aqui do box amarelo, e ele perdeu a abertura aqui. Aqui poderia ser um bom sinal de entrada, assim, quem gosta de operar, eu prefiro esperar operações mais próximas das 10 horas, 10 e meia, é claro. Não me limito ao fator temporal, até porque a gente usa o Renko não se limitando ao tempo. Tá? Mas a gente sabe que tem a abertura do mercado internacional, ontem já não teve isso, né? A bolsa não funcionou lá fora, né? Principalmente nos Estados Unidos, né, melhor dizendo.
Mas a gente tem que ficar sempre atento a isso. Mas no caso aqui, poderia ser uma operação porque a gente tem dois indicadores, né? A gente tem surgimento de um pivô amarelo, depois um pivô azul, né? Sugerindo aqui um rangezinho, uma briga aqui para direcionamento do mercado, tá? E temos aqui depois um outro box amarelo, indicativo aí que a força vendedora estaria talvez ganhando essa briga. Perdeu a VWAP, né, daquele momento e perdeu a abertura. Então aqui eu não operei aqui, eu não gosto de operar aqui. Pode ter operações aqui? Claro que pode. Operações excelentes, como assim teve. Tá? A nosso stop ficaria aqui, né? Na sombra desse box amarelo. A sua entrada de compra, ela vem para cá, né? No fechamento do box amarelo. E você vem buscando o trade aqui, tá? Então aqui já teria aí, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600 pontos, né? 500 pontos, melhor dizendo, 500 pontos até a nuvem. Então, 500 pontos até a nuvem, talvez seria vou sair aqui, a nuvem pode ser uma resistência desse preço continuar subindo, bater no cume da nuvem aqui superior e continuar subindo. Você poderia encerrar o seu trade nessa direção aqui, tá? Ou manter, né? É claro, esperar o rompimento da nuvem, tá? Então, eu chamo de trades mais arriscados. Eu prefiro, né? Até porque quando eu desenvolvi isso aqui, de buscar operações mais seguras, de mitigar a possibilidade de gain ao máximo que se puder, mesmo que isso signifique abrir mão de um pouco de lucratividade, tá? Então eu vou operar como aqui? Eu vou operar no fechamento do box, né? Quando ele estiver perdendo o cume inferior da nuvem, tá? Porque eu já tenho lá um indicador que ele já perdeu a abertura, perdeu a VWAP, então indica para mim que esse mercado vai continuar caindo. E como ele perdeu a nuvem aqui, eu entro com a minha operação justamente aqui, tá? E o meu ponto de saída, tá? Meu ponto de saída, tá? Prioritariamente eu sairia aqui, né? Então, por que aqui? Sempre que surgir um box azul contrário à minha posição, eu stopo. Ah, mas isso é conservadorismo demais. Não, eu prefiro dinheiro no bolso, né? É lucro, né? Então, ó, 100, 200, 300 pontos, eu encerrei a operação mesmo que o mercado tenha andado mais, tá? Eu prefiro fazer essas entradas parciais e saídas, mas para evitar qualquer tipo de loss aí desnecessário, né? Por efeito aí de ganância. Até porque eu sempre olho aqui para baixo, né? E pelo primeiro surgimento aí do apontamento, uma possibilidade do estocástico buscar a virada para cima da média e sair da região do sobrevendido aqui, né? Passar aí acima do 20, eu já estopo a minha operação, tá? Tem ocasiões que a gente consegue ir levando mais esse trade, mas aqui no caso eu encerrei a operação aqui com 300 pontos, mas de acordo com outro tipo aí de perfil a risco, tá? Isso no caso você estopar, é claro, de acordo com a quantidade de contratos que você opera, né? 300 pontos talvez seja muito suficiente para você manter aí o seu gain do dia, né? Então a gente está falando aí de um horário aí de 10h30 da manhã. Ou então você vinha arrastando, né, o seu trade, tá? Sem problema nenhum, desde que você venha acompanhando aí com a distância de pelo menos de 100 pontos de cada box, né, para você não correr o risco de ser violinado, né? Então, à medida que o trade vai andando, você vai afastando aí, tirando o teu stop do lote, né? E vai subindo 100 pontos aí, acompanhando o movimento do mercado, e assim você vai surfando o máximo que der até que você seja alcançado aí pela virada do mercado, tá? Então essa aqui foi a primeira operação, tá? No caso aqui, seguindo o trade system de fazer vendas, tá? Abaixo da nuvem, tá? Vendas abaixo da nuvem, tá? E foi um trade aí de 300 pontos. O mercado andou mais? Sem dúvida, muito mais, tá? Sem dúvida, muito mais, tá? Tá? Aqui seria uma outra saída parcial, a gente arrastando mais o mercado. E aqui seria a última, né?
A última mesmo da virada aí do momento aqui seria um stop aqui, tá? Então seria aqui um trade aí de 1.600 pontos, pelo menos aqui, tá? 1.600 pontos, segurando e vindo arrastando aí a operação de box em box aí, acompanhando aí com pelo menos uma distância de 200 pontos, à medida que, de acordo com a velocidade que o mercado vai caindo, né? Você vai movimentando o teu stop aí, tá? O máximo de 600 pontos, uma primeira parcial de 300 pontos, tá? E a segunda aqui, o cálculo não está exato, mas em torno aí de 800 pontos seria a entrada, saída aqui, tá? Então, isso aí é o que nos proporciona a gente olhar o mercado aí com esse olhar aí de mais estratégia, mais planejamento e saber exatamente o que você está fazendo, onde você está fazendo, até porque, mas porque você saiu nos 300 pontos, é porque eu estava olhando no momento, eu sempre estava olhando o seguinte, eu tinha aqui a frequência de mercado, do mercado de ontem, 121,312, tá? Eu tinha um ajuste aqui, 121,263. Então o que aconteceu? Nessa caída do mercado, eu tive um pivô de alta, né? O mercado buscando virar esse momento de baixista para altíssimo, justamente em cima de dois locais de trade importantes, que eu considero importantes na minha análise, que era a frequência de mercado. Lembra que eu falei aquele ritmo, a batida do mercado devia estar batendo ali, de acordo com a tendência, para cima daquela frequência. Eu tive aí um boxe azul, tá? Então surgiu, eu estopei, não vou pensar duas vezes, porque ele poderia ter continuado aqui, tá? No caso não aconteceu, né? O mercado continua empurrando para baixo, mas isso aqui, ele foi o motivo e o sinalizador da minha saída, tá? Eu poderia ter ignorado isso aqui, tá? E ter trazido meu stop para 100, tá? E ter mantido o trading, tá? Mas eu não vou falar para vocês assim, eu prefiro fazer dessa forma que eu mostrei para vocês, tá? Mas o trade poderia continuar rolando, tá? Então, esses são os 3 pontos aqui de saída, né? 300, 800 e 1.600 pontos. Se você está com muito contrato aqui, né? Não é o caso, nem recomendando se fazer isso, né? Você já consegue fazer uma boa operação rapidamente aqui e tocar outros projetos aí, estudar pro dia seguinte ou buscar outras oportunidades que nós tivemos aqui, sem problema nenhum, tá? A gente não tem que ter essa pressa aí. Então essas operações de venda, tá, no índice. E agora o que eu ia fazer, né? Eu tinha que fazer o quê? Esperar operações para compra, tá? Operações de compra, tá? E essas operações, elas vão surgir agora para mim só quando eu tiver a possibilidade, tá, de comprar no rompimento do cume superior da nuvem, tá? Ou outras possibilidades de venda, tá? Aqui no caso, teve outra oportunidade de trade, né? Aqui, de comprar aqui, mas era um trade muito curto. E aqui a gente tem aqui o seguinte, olhando para baixo do nosso gráfico, né? O preço ele já estava, né? O estocástico ele já estava muito próximo da região, próximo da região aí dos 80, né? Próximo da região. Deixa eu aumentar aqui. Opa. Aqui. Então era muito arriscado, né, fazer uma compra aqui e depois o mercado virar, né? Então o mercado ficou preso aí nesse range aqui, a gente olhando para o estocástico aqui, não tinha operação para a gente aqui, tá? A operação, outra segunda operação de venda surgiu justamente aqui, ó, após o boxe amarelo. E eu tive aqui o que? A perda aqui do cume inferior da nuvem, tá? O cume inferior da nuvem. Também a gente teve outra operação de venda aqui, tá? Uma operação aí de 500 pontos. É por isso que eu falei, a gente não precisa ter pressa, né? E ir pegando aí em pedaços, mas com segurança, sabendo o que eu estou fazendo, por que eu estou entrando, por que eu estou saindo,
virada aqui do pivô, e olha só que interessante, né? Novamente, ó, o pivô, ele veio aonde? Justamente naquela mínima dos últimos 21 dias, o mercado virou novamente ali, como anteriormente ele virou, e virou novamente aqui em cima dessa mínima dos 21 dias aqui, e foi buscar o quê? Tentar voltar, né, para esses níveis acima da nuvem aqui, tá? Mais à frente a gente teve uma operação de compra, aonde? A operação de compra se deu justamente aqui, né? E isso geralmente são dos melhores cenários, tá? A gente tinha, olhando para baixo do gráfico, como eu falei, a gente tinha o estocástico, ele estava se mantendo acima da média, mesmo que na região, tá? Acima aí dos 80, tá? Mas como o estocástico se mantinha acima da média, e nós tivemos aqui um boxe azul, né? Indicando aí uma força maior compradora, essa operação aqui, ela era uma operação com grandes chances de lucratividade, tá? O stop vai vir sempre aqui, né, na sombra do box, né? E a entrada no fechamento aí do box azul, tá? E o trade foi seguindo porque o mercado foi buscar justamente aí a VWAP, né? E o stop ficou justamente se deu justamente na VWAP, né? Que foi um boxe azul que nós tivemos aqui, um boxe amarelo, melhor dizendo, em cima da VWAP, tá? Então, 100, 200, 300, 400, 500, outro trade de 500 pontos. Então, é preferível, né? Eu prefiro agir dessa forma, porque a gente mitiga aí a questão do loss, né? E oportunidades de trade a gente tem em todo o mercado. Então aqui acabou o trade, né? Porque estava se aproximando já do horário já das 5 horas, então a volatilidade cai um pouco, as operações ficam mais atravancadas, eu não faço mais operações nesse horário. Não é uma regra no sentido de, é uma recomendação, né? Estatisticamente é o que acontece, mas pode haver dias de o mercado estar fluindo perfeitamente nesse horário, tá? Então, tivemos aí 300 pontos, tá? 500 pontos, mais 500 pontos. 1.300 pontos. Poderia ter sido 1.600 de uma vez? Poderia, tá? Mas eu não opero dessa maneira, mas dessa maneira que eu estou passando para vocês, que é a maneira com que eu configurei aí o Trade System, configurei as regras de coloração, né? Adaptei aí a questão do Ichimoku, né? Vocês podem ver que ele tem um diferencial aí, estão sem as linhas de Tekan, de Sekun, né, que eu acho são importantes, muito mais para os candles, mais para nosso aqui níveis de preço, eu acho que atrapalham um pouco, né? Nós temos aí a aplicação de outra regra de coloração em cima da nuvem para a gente ter essa diferenciação aí de nuvem vermelha e nuvem verde, né, indicando aí comprador e vendedor, tá? Então essas foram as operações no nosso mini índice, tá? Já no mini dólar, falar aqui rapidamente, que o vídeo já ficou longo aí, talvez eu separe mais à frente. Se vocês quiserem deixar comentário aí, separar o índice do dólar, fazer 2 vídeos separados para a gente falar com mais tranquilidade de cada um. Eu aguardo aí o comentário de vocês, tá? Rapidamente aqui, só para a gente entender, a sistemática é a mesma lá do índice, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários também, ó. Boxe azul acima da nuvem, tá? Operação, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, né? Fechamento aqui, o stop na sombra do boxe azul, tá? Ficou tortinho aqui, mas rapidamente. Estocástico está para cima da média, tá? Tá numa região neutra aqui, normal, entre os extremos, né? Do 20 e de 80 e do estocástico lento, então tudo tranquilo, né? Ganhou a abertura do dia e o mercado foi embora, tá? E nós saímos aonde? Aonde, né? Melhor dizendo, sem ganância. Primeiro pivô amarelo de baixa, né? Primeiro box amarelo aí de baixa, a gente sai, tá? 4, 8, 12, 16, 20, 24 pontos, tá? Ah, mas o mercado andou muito mais. Sim, mas
o operacional é esse, tá? Até porque, ó, esse pivô, justamente, esse box amarelo se deu em cima do ajuste, tá? Então, eu não tinha garantia nenhuma, não sabia nada que ia acontecer para a direita do gráfico, então é stop. Stop gain, tá? Stop gain. E o mercado continuou. Ah, surgiu um box azul acima do ajuste. É um indicativo de compra? É. Acima, o preço, nos níveis de preço estavam acima da nuvem, então indicando operações de compra. Acima da abertura, operações de compra. Ganhou o ajuste novamente nessa briga ali, operações de compra, mas eu já não opero mais. Que eu vou operar sempre nos rompimentos, para cima ou para baixo da nuvem. Aqui para mim acabou a operação, tá? Acabou a operação. Outra operação se teria, né? Que eu não fiz mais, tá? A operação para mim no dólar acabou ali, tá? Foi aqui, né? Aí a mesma sistemática, o mesmo pensamento. Ele perdeu a nuvem, tá? E depois surgiu um outro box azul ganhando a nuvem aqui, tá? Aí seria outra operação até onde? Até o próximo box amarelo. Então, 4, 8, 12, 16 pontos, tá? Então, 16 pontos. Outra operação aqui, 16 pontos. Então, com essa ferramenta, né, com essa forma de visualização, a gente consegue buscar essas operações aí, tá? Então, a gente vê aqui, tá, que essa foi essa última operação que teria aqui no dólar. Teriam outras operações? Sim, mas eu considero operações arriscadas. Então, eu prefiro sempre buscar esses níveis de preço aí, tá? Então, pessoal, esse aí foi o análise do mercado de ontem, e vai estar disponível aí também a previsão aí que eu mostrei para vocês para os níveis de preço de hoje aí, também em outro vídeo do canal. É uma animação aí que eu coloco, onde tem aí a análise e a previsão, locais de trade para o pregão de hoje. Então, um grande abraço aí e até o próximo vídeo.